de volta com o Hora Geral e agora a gente vai conversar com o Bispo Luiz Henrique de Paula. Bispo, bom recebê-lo aqui mais uma vez no Hora Geral. É verdade. Inclusive, quando o Bispo chegou aqui no estúdio da Ilha do Sol, eu falei para ele, poxa, você conseguiu ficar em forma, né? Fiz uma cirurgia já. Cirurgia bariátrica. Muitos amigos meus fizeram cirurgia bariátrica e eles só falam bem dessa cirurgia. O prefeito de São Vicente, o Pedro Gouveia, o próprio vice-governador, o Márcio França, recentemente fez a bariátrica. É um negócio na cabeça, né? A cirurgia. Exato. Não é... Roberto Mohamed, que é advogado, também fez cirurgia bariátrica. Muito bom. Qualidade de vida, né? Outra realidade, outra vida. Exatamente. Uma das melhores coisas que eu fiz. Está correndo 10 km todo dia. Não, todo dia não, mas uma vez por ano, pelo menos. Bispo, é um prazer recebê-lo aqui. Eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas que comunicam, interpretam e passam a palavra de Deus. Porque para mim não existe outra interpretação do que a importância de ler a Bíblia e de se recorrer à Bíblia, né? E o bispo Luiz Henrique tem um trabalho muito grande, já há um bom tempo aqui na nossa, não digo só em Santos, nossa região, né? Verdade. Hoje a gente já tem estendido aí para vários estados, né? E também para vários países, graças a Deus. Amém. A sua igreja, ela fica localizada ali na Carvalho? Isso, a Carvalho de Mendonça, a Igreja Evangélica Projeto de Deus. Inclusive, um abraço a todas as pessoas aí, está todo mundo mandando mensagem para mim, que estão ligados. Um abraço a todos aí, que Deus abençoe vocês também. Porque eu sou um pouco crítico, né? E existem, no meu entendimento, jornalistas e jornalistas, médicos e médicos, igrejas e igrejas, né? Verdade. E eu gosto de falar das igrejas sérias, né? Eu hoje faço parte da Igreja Presbiteriana, você conhece, o reverendo Milton Ribeiro, que é uma igreja que eu aprendi a admirar, já estou lá já há uns 3 anos, né? E eu sei o quanto que é importante as igrejas sérias quando ela tem o seu rebanho sempre bem informado e protegido pela palavra de Deus. Perfeito. E a palavra da vida, eu acho que também acaba sempre tendo esse crescimento, né? Com certeza, né? Quando a gente leva a coisa séria, é mais difícil, sim, mas é mais compensador, os resultados são mais efetivos, então vale a pena realmente, você está certíssimo. Agora, bispo, o seu trabalho, além de estar à frente de uma igreja importante aqui na nossa região, é também um tema que eu julgo importante. E aí a gente pode observar, amigos do Hora Geral, as características que alguns pastores têm, né? O perfil de alguns pastores. E do bispo é justamente a família. Por que a família? Principalmente no dia de hoje, ou nos dias de hoje, que a gente vê muita família fragmentada, né? Perfeito. E o bispo vem sempre com uma palavra de engrandecimento da família. É verdade, a gente tem, infelizmente, sofrido essa realidade social aí, porque as famílias estão cada vez mais desestruturadas, né? O pai não sabe ser pai, a mãe não sabe ser mãe, e o filho querendo ser qualquer coisa. Na verdade, tem uma liberdade que ele não sabe o que fazer com essa liberdade. Então, a gente percebe o quão difícil as pessoas têm de trabalhar essa questão familiar e ter uma estrutura. Porque quando você tem uma estrutura na sua família, você vai ter uma estrutura para o resto da sua vida. Desde a infância, passando pela adolescência. Hoje eu estava conversando com um professor, estava na escola, está fazendo até um trabalho de mestrado. Sim. E ele estava me dizendo que da dificuldade hoje das crianças não respeitarem. Mas se não respeita o pai, vai respeitar o professor? De jeito nenhum. Ele não vai ter como, não vai respeitar o policial, não vai respeitar nem Deus. Então a gente percebe um tempo muito complicado, muito difícil. Falam da educação, mas a gente percebe que a primeira educação, que é dentro de casa, está cada vez pior. Sabe, bispo, quando o senhor fala isso, a gente, óbvio, eu não quero fazer desse programa um momento de um culto, até porque eu não tenho conhecimento suficiente como o bispo tem. Mas se a gente recorrer à palavra, a gente vê aqueles que serviram e sempre respeitaram a Jesus, a história bela que eles têm. Daqueles que não aceitaram, e aqueles que não precisaram, e aqueles que não acreditavam, o fim que eles tiveram. E aí eu transporto isso para o lar, para casa. Eu sou de uma época que eu só podia levantar da mesa quando meu pai terminava. Não tinha essa. E aí de mim você fala, pai, eu já terminei, posso sair? Não. Ele só olhava, né? E por causa disso eu cresci revoltado. Perfeito. Né? E hoje em dia a gente vê os filhos, né, fazendo o que querem. Tudo bem, eu entendo que sempre tem um avanço, mas na minha época, a hora que eu voltava da rua, quando eu saía à noite, né, com os amigos, hoje é a hora que os jovens saem
né, para a gente ver essa mudança. Hoje não tem nem mesa mais, né? Não tem. Hoje não tem nem mais mesa. Não tem, Antigamente né? tinha mesa, mas nem mesa tem mais hoje. Então hoje não tem mais diálogo, não tem mais conversa, mais investimento. Hoje é tudo pela internet, as redes sociais são importantes, mas isso pode destruir uma família. Você vai no shopping, você vê uma família, cada um com seu celular, e mandando mensagem, conversando, já não conversam um com o outro. Na verdade, a gente está falando hoje de uma inteligência artificial. Então está passando a perspectiva que a gente tem e uma questão emocional que hoje em dia tem mandado nas grandes empresas, tem mandado nas igrejas, tem mandado em vários lugares, exatamente porque a inteligência emocional faz toda a diferença de você saber lidar com as suas emoções e saber lidar com as emoções dos outros também. Agora, bispo, o senhor leva essa palavra também nos cultos, ou seja, Com certeza. Existem muitas pessoas que acabam procurando o bispo, porque eu sei que o pastor, o bispo, ele também faz um atendimento a determinadas pessoas que o procuram. Sim. É grande a quantidade de famílias que procuram o bispo? Sem dúvida, não somente no meio da igreja, né? A gente tem um consultório também e sou especialista nessa área de família, então a gente atende muitos casais, além de fazer palestra por vários lugares. Agora em Guarujá, no mês que vem nós vamos ter uma palestra lá para casais, né? Em junho temos uma palestra em Praia Grande. Ótimo. Aqui em Santos, volta e meia, nós temos, pelo menos uma vez por mês, a gente tem um encontro com as famílias. Vamos começar um curso agora, especialmente para quem trabalha com família e quem precisa de ajuda. Então, tudo isso a gente está envolvido para que haja uma reestruturação familiar. E tudo isso, a base é a Bíblia? Não só a Bíblia, acho que a Bíblia é a base de todas as coisas, claro. Né? Mas vamos supor, se você tem uma outra religião e não aceita, a gente coloca também princípios, né? Sim. Princípios básicos da vida cotidiana, do relacionamento, porque a Bíblia ela é essencial, com certeza. Só que ela não trata de assuntos assim, bem específicos no sentido assim, o que eu tenho que fazer com a minha esposa, não é? Então, eu acho que esses assuntos, quando ela fica nervosa, o que eu faço? Lógico que a Bíblia tem orientações falando sobre ter paciência, a Bíblia fala sobre... A própria submissão da mulher... Então, mas tem que ser explicado isso, não é? Dependendo da religião... Dentro de um contexto, uma cultura... Não aceita, né? Não aceita, É exatamente. verdade. Então, assim, a gente trabalha com todo mundo, não só com os evangélicos, é isso que eu queria dizer. Mas eu quero deixar pontual aqui que a minha Isso última no seu autoridade... consultório, né? Isso. Dentro da igreja... Já assim. é outra coisa. A autoridade final é a Bíblia. Amém. Bispo, eu vou fazer uma pergunta, o bispo vai fazer uma cara engraçada, o telespectador também. O bispo lançou agora o primeiro livro no sábado? Na verdade, não. Não, o primeiro? Não é. É o É o 12º. 12º livro? É verdade. Todos os temas também focados na família ou não? Não, na área emocional Sim. e na área familiar, né? Então, essas duas áreas que a gente trabalha, eu e minha esposa também, um abraço para ela, um beijão para ela que está ligada aí. Né? A gente trabalha nessa área emocional, palestrando, hoje com coach, sendo uma força aí no Brasil, fora do Brasil. E a gente está fazendo formação, temos já trabalhado, nos formamos na área de Master Coach. Então, o coach ele vai te ajudar também com relação a saber onde você está e aonde você quer chegar. E isso é muito positivo. Né? Ótimo. Nós temos imagem, inclusive, do lançamento do livro Excelência Emocional e Espiritual. Esse lançamento ocorreu sábado agora. Aquela ali é a sua esposa, não é? É, perfeita. Ela mesma. Ela que me tira do sério. Olha. Foi no sábado agora? Foi No lá sábado. no Parque Balneário? Foi perfeito. E como é que foi Essa minha mãe, meu sogro. Ótimo. Como é que foi o... Foi muito positivo. Tivemos lá um grupo muito legal. Fizemos uma palestra, né, na área Não de... foi noite de autógrafo, foi tarde de autógrafo? Foi das 18 em diante. Né? Não, né? Foi noite. Fomos foi até noite. 10 horas da noite, o pessoal lá junto, Que legal, olha quanta compartilhando conosco. Foi muito legal, foi um tempo muito precioso. E como que as pessoas podem adquirir o livro do Bispo Luiz Henrique? Eles podem entrar no WhatsApp, né? 13 974 13 0433, foi rápido demais. 13 974 13 0433, ou então por e-mail, que é D de dado R, Luiz com Z, hp@hotmail.com. Nós vamos deixar depois os contatos, vou pedir para que a produção coloque na nossa página do Hora Geral, ou se não, se alguém solicitar pelo nosso WhatsApp, que é bem mais fácil, que é o 981387000, a gente responde o público telespectador. Agora, bispo, eu não vou colocar o bispo em maus lençóis, mas eu vou tocar num tema como jornalista e como ser humano. Eu sei que eu vou provocar aqui uma grande polêmica, mas o espaço é democrático, né, para quem participa, pelo WhatsApp e os nossos convidados. Eu não concebo que nós, hoje, principalmente os jovens, tenham como estereótipo um Pablo Vittar. Toquei, quero tocar na filha, porque ninguém toca.
pode ser que você goste ou não, mas eu não concebo uma figura daquela, um andrógeno, além de umas imagens que estão aparecendo num show que ele fez, que eu não vou nem aqui descrever, né? Eu não concebo, óbvio que o homossexualismo pode ser uma opção de uma pessoa, mas o meu entendimento, a minha preocupação maior é a referência que esses jovens estão tendo de uma figura como Pablo Vittar. Como que o bispo Luiz Henrique vê ou se depara com um tema como esse, se já surgiu no seu consultório? Posso falar mesmo? Deve falar. Aqui é imparcial. Sim, sem dúvida, legal. Eu diria assim, o ser humano ele precisa de referenciais. Né? Nós percebemos que antigamente nós tínhamos muitos heróis. Infelizmente os heróis hoje estão meio defasados. Então a gente vê o Super-Homem voltando, muitos heróis retornando, o Batman, Lanterna Verde e outros heróis que marcaram uma época e hoje as pessoas estão trazendo de volta porque está faltando referenciais. Você vê que esse referencial é muito complicado. E além disso, a gente percebe que a família está desestruturada. Então a pessoa do pai, eu quero falar com o pai, eu tenho um livro chamado Cura pela Paternidade. A gente vê que o pai perdeu a sua posição. O pai, ele não sabe mais ser pai. Aquela figura masculina está cada vez pior. E o divórcio, porque o pai sai de casa. E muitas vezes chega um outro e acaba abusando sexualmente até, porque é um nível tão grande disso. A gente percebe como tem sido difícil essa relação. E aí o que acontece? Configuração de um homossexual. É um pai ausente, uma mãe dominadora. Vou ser atacado agora por isso, mas essa é a realidade. Mas normalmente, é isso mesmo. Um pai ausente, uma mãe dominadora, porque eu não creio que nasce. Não existe cromossomo a não ser XY. Não há possibilidade, eu estou falando do hermafrodita, estão falando de outras coisas, não há uma pesquisa científica, falando como profissional, não há uma pesquisa científica que diga que alguém nasça homossexual. Agora, nós, por falta de referenciais, e porque nós temos jogado essa verdade como que sendo construída e não mais absoluta, estamos dinamitando os absolutos. Então, agora você constrói a tua verdade, é porque nós temos essas figuras, como a Anitta sendo a melhor cantora do Brasil. Como é isso? Como funciona isso? Por causa do corpo, por causa da mensagem que ela traz? A própria Tami, que é a filha da Gretchen, fez até uma cirurgia para tirar os seios, está tomando hormônio para ter barba. Ou seja, isso aí, no meu entendimento, eu sei que também que gente que não vai concordar, mas acho que é uma afronta para a referência de mulher. Né? Perfeito. Então, eu acho que nós devemos discutir isso na sociedade, preocupados com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. Foi o que o bispo falou, que referência eles terão, que exemplo eles terão. E muitos amigos, ou seja, dos adolescentes, com certeza a maioria, o pai é separado, a mãe é separada, entendeu? Vive uma vida talvez com um padrasto, com a madrasta, e foge àquela referência paterna. Óbvio que quando a gente casa, né, inclusive o padre ou o pastor fala para que a gente repita, que sejam felizes para sempre, né? E nem sempre. Até que a morte separe. Até que a morte. Deveria morrer, né? Exatamente. Mas não. A gente observa uma falta de palavra na hora de um altar. Né? E quem paga o preço são esses jovens. Eu quero até pedir licença, eu não gosto do Pablo Vittar, eu não compraria um CD dele. Se ele aparecer na TV, eu mudo de canal, não só pelo estereótipo dele, mas porque se aquilo é cantar, meu Deus do céu. Entendeu? Então, essa é uma opção minha. Por isso que existe o controle remoto. Entendeu? Que você também não é obrigado a assistir hora geral. Você não concorda com o que eu estou falando, você muda de canal. Mas a gente não pode deixar de discutir esses temas importantes. Eu diria, Douglas, uma coisa importante também nesse sentido, é que estão fazendo leis na calada da noite. As pessoas estão querendo colocar goela abaixo, que a gente tem que aceitar dentro das escolas, a gente tem que aceitar. Então, a família hoje não é mais importante. É uma evolução, e essa evolução é chamada de evolução no sentido de a gente aceitar o diferente. Espera aí, o povo mais perseguido da Terra não são os homossexuais, são os cristãos. Exato. Morrem mais cristãos do que, na verdade, homossexuais. Mas ninguém fala disso porque não dá ibope. E tem algumas emissoras que motivam esse tipo de coisa, destroem a estrutura familiar. E é isso que nós temos visto, é só ver as consequências. Isso é evolução? Não, não é evolução. Pelo contrário, essa emissora que o bispo está falando é a Rede Globo. Para deixar bem claro, a Rede Globo, o quanto que ela promove, inclusive, nas novelas. Eu não deixo de comentar, e é uma emissora também que raramente eu assisto, entendeu? Então, essas coisas que o bispo falou, elas fazem parte do nosso dia a dia. Existe uma participação que deveria existir maior por parte da sociedade em discutir aquilo que é o melhor. Nós temos que sair um pouco do lado da crítica e irmos para o lado da ação.
Por exemplo, nós estamos próximo de um ano eleitoral, nós estamos no ano eleitoral. Sim. Nós vamos ter eleição. Essa mudança, no meu entendimento, não sei se o bispo concorda, essa mudança, não 100%, porque é impossível, mas uma mudança significativa do nosso país depende de nós. É verdade. Entendeu? É nessa hora do voto que a gente percebe as pessoas despreparadas, não é? Mas a gente vê que uma cultura... Eu fui assistir em São Vicente, um tempo atrás, aquela encenação. Sim. E aquilo me revoltou. Porque os portugueses chegando e trocando a nossa riqueza, né, por badulaques, por coisas que não têm valor. E hoje é diferente. Então, se fala ao pobre, né, se fala ao outro que não tem conhecimento e acaba recebendo votos, não porque a pessoa tem capacidade, mas porque ela tem, de repente, uma boa retórica, porque ela vai dar um pouco de bloco ou um pacote de arroz. Ou até mesmo dinheiro. Ou, sem dúvida, ou comprando os seus votos. Então, eu acho que isso é muito complicado, né? Eu também, como pastor, vou dizer para você que sou procurado nesse tempo. Né? Tem gente que nunca me procura, mas nesse tempo já começa a aparecer nos cultos, já começa a perguntar se podia conversar comigo e tal, e eu já sei o que é, na verdade. Mas eu tenho uma convicção, eu acho que eu não tenho que ir porque a pessoa vai me dar dinheiro ou porque ela vai fazer qualquer bem dentro da minha igreja. Eu acho que ela tem que fazer bem para o país, ela tem que fazer boas leis, ela tem que lutar por aquilo que ela está se propondo a fazer. Agora eu percebo, o pessoal não sabe o que é o vereador, e o vereador eu acho que ele tem que, as pessoas dizem, né, que ele tem que dar emprego para as pessoas, ele tem que dar passe de ônibus, e na verdade o trabalho dele não é esse. O prefeito tem que fazer o quê? Ele tem que consertar a rua, é isso que ele tem que fazer? Mas será que é só isso que ele tem que fazer? Então a gente percebe que as pessoas estão muito mal informadas. E olha, a educação custa, mas a ignorância custa muito mais. Eu acho que a educação custa e a falta da educação ela é altamente prejudicial. Perfeito. A gente vê, principalmente nos estados mais acima, norte e nordeste, a gente tem aí, por exemplo, Maranhão, olha que contrassenso. Vou falar Maranhão para não falar aqui de São Paulo. Maranhão é o estado da nação mais pobre, né? E lá você tem um grande coronel, que a casa dele tem até L ponto, chama-se José Sarney, que foi presidente da República. Uau. A esposa dele, quando passa mal, isso já saiu na mídia, ela vem de helicóptero para se cuidar aqui no hospital em São Paulo. Que contrassenso isso. É outra coisa também que eu não entendo, bispo. Como que você pode ter para cada estado um projeto, quando existe, de educação? No meu entendimento, tinha que ser um projeto único, porque o país é um só. E aí a gente ainda tem, em pleno século XXI, uma grande quantidade de pessoas analfabetas, que dependem de projetos do governo federal. Você mexeu numa veia muito boa. Eu estou fazendo mestrado em educação. Né? E aí eu pergunto, quem é que manda na educação? Quem é que dita as regras para a educação? É o professor? Eu não acredito. Também não. Eu acredito que quem manda na educação são pessoas que não conhecem da educação. Não é? Vou falar aqui um pouquinho do nosso governador, eu acho que ele tem ideias boas, mas ele mandou, você lembra, ele baixou uma lei sem conversar, sem estabelecer nenhum vínculo com as escolas, baixou uma lei, que confusão deu. Fechando, inclusive, algumas escolas. Fecharam várias escolas, as pessoas foram dormir dentro das escolas, deu um rolo, ele teve que voltar atrás. É verdade. Então a gente percebe, isso é um despreparo, na verdade, querer colocar de uma maneira, talvez a visão seja boa, mas a forma como é feita... Sem ter uma discussão antes com a população. Claro, então quem é que faz educação nesse país? E o que se quer com a educação? A grande propósito é isso. Aí eu vou responder, olha para o currículo. Você quer saber o que se quer com a educação? Olha para o currículo. E o currículo traz o quê? Querem tirar várias matérias, estão colocando outras coisas, tem E eu chego a entender que isso tudo é para deixar cada vez mais a população sem informação, porque é mais fácil de manipulá-la. Esse é o entendimento. Exatamente. Bispo, nós temos 4 minutos e 2 perguntas, eu quero aproveitar rapidamente o nosso tempo. A Letícia de Paula, ela faz o seguinte, a pergunta, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional está muito relacionado à questão dos relacionamentos e também, não somente com você, mas com o outro. Então, quando a gente pensa em inteligência emocional, estamos pensando em alguém que sabe lidar com as suas emoções. Né? Existem as 4 emoções mais fortes, que seria aí culpa, medo, tristeza, alegria. Então, essas são a base, a matriz das emoções. Então, quando a gente fala sobre emoções, nós estamos falando sobre essa perspectiva de você lidar bem com ela, não somente com você mesmo, mas com o outro também. Então, saber gerir essas emoções com relação a você e com relação a outra pessoa. Então, líderes, patrões, pessoas que estão envolvidas diretamente na liderança vão trabalhar isso. E você, pessoalmente, no teu casamento, nos seus filhos, porque cada pessoa é de um jeito e traz um resultado ou abençoador
ou destruidor. Exato. É o que a gente vê. Exatamente. Bom, é isso. vamos conhecer os aniversariantes de hoje no Hora Geral? Vamos lá, amigos? Vamos lá. Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Estamos chegando no final do Hora Geral e o Bispo Luiz Henrique vai falar mais uma vez o endereço da Igreja Evangélica Projeto de Deus e também, mais uma vez, calmamente, um telefone, um WhatsApp, para que o telespectador possa adquirir o seu livro. Fique à vontade. Igual, aqui em Santos, aqui na rua Carvalho de Mendonça, número 596, ali na Vila Belmiro, ok? Você é nosso convidado todas as terças, 20 horas, domingo, às 18 horas. Eu queria convidar também o pessoal para Vicente de Carvalho, lá no Guarujá, dia 9, vou estar aí com o lançamento do meu livro, né? Lançamento do meu livro, que eu quero passar a sua mão aqui. Opa! Eu quero passar a sua mão no lançamento do meu livro. Obrigado, Bispo. Olha só. Especial aí para você, uma dedicatória. Para você conhecer um pouquinho mais sobre essa perspectiva de excelência emocional. E dia 9, Vicente de Carvalho, vai ser o lançamento também? Avenida São João, número 92, às 20 horas. Todos estão convidados a estarem lá. O segundo lançamento aí do livro, com uma palestra, sempre com uma palestra, para poder orientar você, ajudar você nessa área de excelência emocional e também espiritual, né? O espiritual está muito ligado ao emocional, um depende do outro. Então a gente tem que usar a nossa fé junto com as nossas emoções para que a gente consiga ter um resultado muito legal na nossa vida hoje em dia. Muito obrigado. Inclusive, esse livro vai ser uma leitura que vai ficar do meu lado no criado mudo, assim como a Bíblia, e é importante a gente ler. Quando a gente lê, a leitura nos edifica. Né? É verdade. E parabéns, Bispo, pelo seu trabalho à frente da igreja e também pelo seu 12º livro, é isso mesmo? É exatamente já está pensando no 13º? Ainda não, que saiu agora, está quentinho, né? Ainda está quentinho. Deus abençoe, obrigado. Bispo. Obrigado. Também queria mandar um abraço a todos os pastores aí, sou presidente do Conselho Metropolitano da Baixada toda. Dia 28 vai ter lá na Cristo a Resposta, inclusive o nosso café. Todos os pastores agora, dia 28 agora? É, agora, quarta-feira. Está com o pastor Natalino? Perfeito. Mande um abraço especial ao pastor Natalino, que eu tenho um carinho muito grande. Bom, chegamos ao final da Hora Geral. Um abraço forte para você. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Geral. Apoio Unidas. Aluguel de carros é Unidas. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Ice Cream. O sorvete do seu jeito.